Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o seu Bíblia Fácil aqui na Novo Tempo. Nós estamos continuando a nossa temporada Eu Creio e hoje temos o tema do grande conflito. Sim, nós vamos falar sobre guerra, mas não é a guerra entre dois exércitos da terra, entre dois países. É uma guerra que é muito mais grave e que dela resultam todas as outras guerras. É a guerra entre o bem e o mal, a guerra que começou lá no céu e será resolvida de novo lá no céu. Você já ouviu falar do grande conflito? Não ouviu? Ou tem algumas dúvidas a respeito disso? Então fica aí comigo, porque a gente vai começar agora o nosso estudo. E mais uma vez, sejam bem-vindos. Nós estamos em qual semana, gente? Essa é a 8ª semana, né? 8ª semana de estudos dessa temporada. Muito obrigado pela presença de vocês. E a gente vai continuar o nosso tema, os nossos estudos. Hoje o tema é o grande conflito. E eu quero convidar vocês para a gente orar mais uma vez para começar o estudo da palavra. De casa, você também, se puder, feche seus olhos. Senhor, nós vamos falar agora sobre um tema muito delicado, um tema muito importante para a nossa compreensão de mundo, Senhor Deus, que é o grande conflito. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude, que o Teu Santo Espírito domine a nossa mente, de tal forma que nós possamos expor a Sua palavra da maneira correta, respeitando o texto bíblico e tendo a iluminação do Teu Espírito, Senhor Deus. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Vejam, amigos, o tema do grande conflito é um tema fundamental para a gente conseguir entender por que o mundo está como está. Às vezes a gente tem algumas compreensões parciais do que está acontecendo no mundo, porque a gente esquece que, além dos conflitos que existem nessa terra, existe um conflito cósmico, um conflito que a gente chama de o grande conflito, que dele resultam todos os outros. Eu sempre gosto de usar a metáfora de um quadro. Quando você olha para um quadro, tem lá uma imagem em um quadro, vamos imaginar uma paisagem em um quadro. Aquele quadro, aquela paisagem, ela está dentro de uma moldura. E aquela moldura é que dá a forma daquele quadro. Então, muitas vezes, a gente olha o quadro sem prestar atenção na moldura. Quando eu estou falando de obra de arte, não tem problema nenhum. Mas a nossa história, o quadro desse mundo, ele tem uma moldura que determina a sua forma e que tem consequências para ele. E essa moldura chama-se o grande conflito. Quando a gente esquece do grande conflito, a gente começa a julgar as coisas da terra de maneira diferente. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagine marido e mulher, o casal, e eles estão discutindo em casa, se desentenderam por algum motivo. Se eles tiverem em mente o grande conflito, que há um conflito cósmico, há um conflito espiritual, que eles não conseguem ver, mas que é real, eles vão entender que o problema deles não é entre o marido e a mulher. O problema deles é entre marido e mulher e o mal. Por quê? Porque eles entendem que eles não têm que brigar um contra o outro. Eles têm que brigar os dois contra o mal. Mas se eles não sabem do grande conflito, ou se eles esquecem do grande conflito, eles vão começar a brigar um contra o outro. E o mal está vencendo porque eles não sabem do grande conflito, eles esqueceram da moldura da história e vai acabar abalando aquele casamento. Quando, se eles tivessem a noção do grande conflito, eles saberiam que o desentendimento entre eles, na verdade, é a tentativa do mal de acabar com aquele casamento. Isso serve para qualquer coisa. Quando você está no seu trabalho, por exemplo, lá na sua empresa, e você tem uma questão, você se desentendeu com um subordinado ou com um superior e tal, e quando você entende que há um grande conflito por trás e um mal tentando destruir relacionamentos, você trata o seu problema específico de maneira diferente. E isso vale para o pecado. Quando você está diante de uma tentação e você tem a moldura do grande conflito, você sabe que aquilo não é só um ponto da sua história, mas aquilo é uma tentativa de Satanás de conquistar você para o lado dele no grande conflito. Por isso que a gente vai estudar esse tema do grande conflito, que é um tema bíblico, vocês vão ver, e que quando a gente compreende, a gente dá um passo atrás. Eu não sei se você já teve dentro de uma situação assim, que está muito complicada,
você dá um passo para trás e olha a situação com mais amplitude e você começa a perceber soluções que você não percebia. É o que a gente vai fazer com o grande conflito. A gente vai dar um passo atrás e olhar para o mundo com esses óculos, os óculos do grande conflito, que vão nos ajudar a entender muita coisa. Vamos lá. Bem, se compreendermos este conflito no qual se encontra envolvido todo o universo, entenderemos a pergunta: por que Jesus veio a este planeta? Essa é uma pergunta que muitos têm, né? Por que Jesus veio? Né? Alguém me perguntou uma vez assim: será que um anjo não poderia resolver o problema, vir morrer no lugar de Jesus? Por que Jesus teve que vir? Veja, Jesus ele foi, e eu vou colocar aqui entre aspas essa palavra, tá? Vítima no início do grande conflito. Porque quando Satanás, você vai ver aqui, quando Satanás começou esse grande conflito, ele estava querendo atingir Jesus. E tem uma coisa interessante: ao longo de todo o grande conflito, o alvo de Satanás sempre é Jesus. Vou dar um exemplo para vocês, antes da gente entrar nos textos que eu coloquei na tela. Vai para Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Em Daniel capítulo 2, a gente não vai ler o texto todo, mas em Daniel capítulo 2 tem aquele sonho que Nabucodonosor teve. Lembra? Ele sonhou com uma estátua, a cabeça era de ouro, peitos e braços eram de prata, quadris de bronze, pernas de ferro e pés de barro e de ferro. O sonho de Nabucodonosor. E no sonho tinha uma pedra que era lançada sem o auxílio de mãos humanas, atingia os pés da estátua e destruía toda a estátua. Na explicação que Daniel deu para Nabucodonosor, ele explicou que aquela era a história do mundo. A cabeça de ouro era o Império Babilônico, peitos e braços de prata, o Império Medo-Persa, quadris de bronze, o Império Grego, pernas de ferro, o Império Romano, pés de barro e de ferro, a Europa dividida depois do Império Romano. E a pedra lançada sem o auxílio de mãos humanas, eu estou descrevendo o que está em Daniel 2, tá? A pedra lançada sem o auxílio de mãos humanas era o reino de Deus, a volta de Jesus que destruiria todo o planeta e tomaria conta de todo o planeta. Esse é Daniel 2. Em Daniel 3, você tem uma contrafação a essa visão. Nabucodonosor, ele ergue uma imagem, né, na Campina de Dura. A imagem tinha cabeça, era toda de ouro, porque Nabucodonosor estava dizendo, não vai passar a Babilônia. Ele fez tudo de ouro. Mas a imagem tinha cabeça, tinha peitos e braços, tinha quadris, tinha perna e tinha pé. Mas no capítulo 3 não tem uma coisa que tinha no capítulo 2. O que não tem? A pedra. Não tem pedra nem de ouro no capítulo 3. Porque a contrafação feita por Satanás, através de Nabucodonosor, estava dizendo o seguinte: tudo que existe nesse mundo são os reinos dos homens. Tira esse negócio de reino de Deus e de Jesus da jogada. E você vai encontrar várias vezes Satanás tentando tirar Jesus da jogada. Você quer ver outro momento? Mateus capítulo 4, quando ele está tentando Jesus, ele diz assim: olha, se você se prostrar e me adorar, eu te dou toda a terra. Ele estava tentando de novo rebaixar a figura de Jesus. Então, o grande conflito é sempre Satanás tentando tirar a figura de Jesus ou tomar o lugar de Jesus, que foi a primeira coisa que ele tentou lá no céu. Daqui a pouco eu vou mostrar um texto para vocês. Então, por que Jesus veio a este planeta? Ele veio para resolver o grande conflito. Vamos avançar, que eu quero mostrar isso na Bíblia para vocês. Toda a humanidade está envolvida em uma batalha cósmica entre Cristo e Satanás, entre o bem e o mal. Essa é a definição do grande conflito. Então vamos lá, vamos entender como começou esse grande conflito, tá bom? Se você quiser marcar na sua Bíblia ou acompanhar na sua Bíblia, eu vou ler agora Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. A Bíblia tem dois textos que nos ajudam a entender, aliás, três textos que nos ajudam a entender como começou esse grande conflito, como esse problema todo começou. Um está em Isaías 14, que nós vamos ler agora, o outro em Ezequiel 28, nós vamos ler daqui a pouco, e o outro em Apocalipse 12. Tá? Vamos começar aqui, Isaías 14, 12 a 14. Esse é um texto profético, né, que Isaías estava escrevendo
descrevendo aquilo que aconteceu no coração de Satanás, que ainda era Lúcifer, né, o anjo de luz. Olha lá. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Olha aqui, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui tem algumas coisas interessantes para a gente começar a decifrar o que aconteceu no coração de Lúcifer. Bem, acho que foi na semana passada que você perguntou como é que a gente explica o mal, o surgimento do mal. Não dá. Até o apóstolo Paulo disse assim, eu vou chamar de mistério da iniquidade, não vou me meter a explicar esse negócio. Eu sempre pensei, mas se Satanás, se Lúcifer, no caso, se ele teve algum sentimento de egoísmo, de vaidade, era porque já deveria existir algum mal antes dele, como a Eva, né? A serpente enganou a Eva e ela ali pôde escolher entre o bem e o mal. Eu pensava assim, então acho que já tinha um mal que existia mesmo antes de Lúcifer, porque ele ficou nessa dúvida também. Mas é uma questão, como o pastor bem colocou, tem questões que a gente só vai entender. Mas a gente consegue entender o mecanismo que o mal surgiu, ou como ele surgiu. Por quê? Se você perceber aqui, tem várias vezes a palavrinha eu, ou explícita ou embutida. Eu subirei acima dos céus, eu exaltarei o meu trono, eu me assentarei nas extremidades do norte, eu subirei acima das mais altas nuvens e eu serei semelhante ao Altíssimo. Qual foi a origem do mal? A origem do mal chama-se egoísmo. O que a gente entende desse texto bíblico é o seguinte, que Satanás, ou Lúcifer, estava no céu, ele era um querubim, então ele trabalhava perto do trono de Deus, e ele começou a observar que Jesus era adorado, e ele não. E pelo que a gente entende aqui, a gente vai ver Ezequiel 28 também, pelo que a gente entende, isso começou a incomodar o coração de Satanás, o coração de Lúcifer até então, né? E ele começou a dizer assim, olha, eu vou subir ao céu, eu vou exaltar o meu nome, eu vou me assentar nas extremidades do norte, eu vou subir nas mais altas nuvens e eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Qual foi o problema de Satanás? Ele queria ser igual a Deus. Como é que a gente sabe que isso está certo, esse nosso raciocínio? Porque Satanás tentou fazer a mesma coisa com Adão e Eva. Você quer ver? Vai lá para Gênesis. Gênesis capítulo 3. Vocês não esqueçam aqui desse contexto. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Guarde essa expressão. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Agora vai para Gênesis capítulo 3. Quando ele está conversando com Eva, ali no Éden, ele diz assim, ó, versículo 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Você percebe que Satanás tenta Eva com a tentação que o fez cair lá no céu, porque qual era a tentação dele? Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Aí ele chega para Eva e diz assim, olha, se você comer do fruto, você também vai ser semelhante ao Altíssimo. Você vai conhecer o bem e o mal como Deus. Ou seja, Satanás estava fazendo com Eva o que aconteceu no coração dele naquele tempo. Agora, ele não contou aquelas linhas pequenas, não tem um contrato, tem um asterisco bem pequenininho lá embaixo com as letrinhas que ninguém lê. Ele também não contou o negócio para Eva. Porque se Eva comesse do fruto, ela conheceria o bem e o mal, sim ou não? Sim. Né? Até então ela só conhecia o bem, ela ia conhecer o mal também. Mas não como Deus. Por quê? Porque Deus conhece o bem, porque Ele é o próprio bem. Deus conhece o mal, mas Ele não tem nenhum tipo de ligação com o mal. Ele sabe o que é o mal. Eva conheceria o bem e não conseguiria mais praticá-lo. E conheceria o mal e não conseguiria mais
largá-lo. E Satanás não contou isso para ela, porque Satanás é assim, ele faz a tentação, mas ele não conta o que vai acontecer, né? Às vezes ele dá uma sopradinha assim no nosso ouvido, faz que ninguém vai saber. Aí depois que a gente faz, ele é o primeiro a dar um jeito de publicizar o negócio, de espalhar o negócio, né? Então vejam, aqui em Isaías 14, nós percebemos um aspecto do que levou à origem do grande conflito. Satanás tentou ser igual a Jesus. Agora, o que foi que aconteceu depois disso? A gente vai para o outro texto. O próximo texto é Ezequiel, capítulo 28. Tá bom? Ezequiel, capítulo 28, pode falar. Pastor, só uma duvidazinha, que ali em Apocalipse fala que também será nos dada a estrela da manhã. E Apocalipse também fala do descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou que Jesus e Satanás eram a mesma pessoa por causa da estrela da manhã. Eu tentei com um monte de versículos, mas não convencida, deixei. É só a gente ir para o contexto, né? Porque para a gente entender a Bíblia, a gente precisa considerar o contexto. Assim, ó, só uma dica de hermenêutica, né? Que é a ciência que estuda e interpreta textos. Quando você não entende um versículo, você vai para o capítulo. Você não entendeu ainda aquele versículo no capítulo, você vai para o livro. Não entendeu o livro, você vai para a Bíblia inteira. Então a gente coloca no contexto, né? Esse estrela da manhã aqui está relacionado com alguém que queria ser semelhante ao Altíssimo, mas não era. O estrela da manhã de Apocalipse está se referindo a Jesus, que era o próprio Altíssimo. Então, a gente não pode dizer que uma coisa é igual à outra, porque eles estão em contextos completamente diferentes. É como se eu dissesse assim, luta, eu dissesse essa palavra, luta. O que ela significa? Você vai dizer, depende do contexto. Eu disser assim, luta com ele. Eu estou dizendo para alguém brigar. Se eu estiver dizendo assim, que luta essa vida? Eu estou falando das minhas lutas pessoais. Então, a palavra precisa estar dentro do seu contexto. Então, é só você dizer, olha, aquela estrela da manhã ali era alguém que não era Deus e estava querendo ser semelhante ao Altíssimo. Já Jesus, a estrela da manhã do Apocalipse, ele é o próprio Deus e a Bíblia é ampla em dizer isso. Então, colocar. Agora eu vou te dizer uma coisa, Luana, tem gente que não quer ser convencida. Eu já encontrei pessoas assim. Não tem argumento que você fale que a pessoa vai mudar, porque a pessoa, ela não vem para você com dúvida, ela vem para você com uma certeza e ela quer lhe convencer daquela certeza. Então tem gente que a gente ora pela pessoa e pede o Espírito Santo para fazer o trabalho, porque a gente não consegue. Então vamos lá, Ezequiel capítulo 28. Olha o que diz, esse texto é um pouco maior. É um texto também retratando o que Satanás sofreu, o que aconteceu com ele. Vamos lá. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda, de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado, foram eles preparados. Olha aqui, que coisa interessante. Aqui está fazendo uma descrição física de Lúcifer, né, do anjo de luz. Eu falei para vocês semana passada que essa palavra Lúcifer não se encontra na Bíblia, mas como ele é chamado de anjo de luz, a palavra latina para anjo de luz é Lúcifer. Né, então acabou se tornando o nome dele, mas não está na Bíblia lá. Mas veja aqui, ó, uma descrição dele. Ele era talvez o anjo mais lindo, né, recheado de pedras preciosas e tal, só que tem um detalhe que ele esqueceu, porque diz assim, ó, no dia em que fostes criado. E talvez o grande problema do diabo foi esquecer que ele era criatura e querer ser igual ao Criador. Veja, amigos, nós não podemos esquecer disso, porque quando é que nós vamos ser iguais a Deus? Quando nós vamos ser iguais a Deus? Nunca. Ah, pastor, no céu a gente vai ser igual a Deus. Não vai, sabe por quê? Porque tem uma diferença que nunca vai ser solucionada. Ele é criador e nós somos criatura. E Satanás esqueceu que ele era criatura. Vamos continuar. Tu eras querubim da guarda ungido. Essa classe de querubim, segundo o texto bíblico, são anjos que trabalham perto do trono de Deus. Você vai encontrar essa classe de novo lá em Isaías capítulo 6, quando os anjos estão adorando a Deus com 6 asas. Né? Depois a gente pode ler esse texto. Pode falar. Essas pedras aí que está citando aí,
Está no Apocalipse também, né? Na Cidade Na Santa. Cidade Santa. Na Cidade Santa. Será que a Cidade Santa vai ter alguma semelhança com o Jardim do Éden? Não, o que a gente deduz é que essas pedras preciosas eram pedras valorizadas dentro do que a gente pode chamar de estética do céu. Então, a Cidade Santa tem essas pedras, os anjos, porque ele não é o único anjo, os anjos eram ornamentados com essas pedras, mas eu não vejo, assim, elementos para a gente dizer que um é semelhante ao outro, ou que o Éden é desse jeito. Acho que a gente extrapola o texto se a gente for fazer isso. Pastor, essas não são as mesmas pedras do colete sacerdotal, né? Lá são 12? Lá são 12, se eu não me engano, e tem duas principais, que era o Urim e o Tumim, que era onde Deus se revelava, né? Mas algumas dessas pedras se repetem ao longo da Bíblia em outros contextos. Pastor, podemos dizer que essa guerra entre o bem e o mal seria entre Satanás e o Espírito Santo, já que o Espírito Santo está aqui e o Satanás também foi jogado aqui nesse mundo? O alvo de Satanás sempre foi o Cristo. Né? Por quê? Porque ele queria tomar o lugar do Filho. Ele queria ser... E como é que a gente entende isso? Em Daniel, Jesus é chamado de Miguel. Já ouviram essa expressão? Jesus é chamado de Miguel. Por quê? Jesus assume a função de Miguel quando ele está liderando os anjos em guerra. Você vai ver isso lá em Daniel, na segunda parte ali de Daniel. Então, Satanás, a Bíblia revela sempre a sua rivalidade contra Cristo. Ele tentou a Jesus. É lógico que neste grande conflito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos. Mas o agente direto contra quem Satanás está lutando é contra o próprio Cristo. Né? É tanto que ele esteve na cruz, ou perto da cruz, tentando Jesus. Foi ele quem tentou Jesus lá no Getsêmani. Ele sempre esteve contra o Cristo, porque era o lugar que ele queria estar. Então vamos continuar aqui. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos. Porque ele era um anjo, ele era perfeito. Desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. É assim que a Bíblia descreve. E a gente não pode correr o risco de querer ficar explicando muito, porque a Bíblia diz assim, olha, ele era perfeito até o dia que se achou iniquidade. O que é a palavra iniquidade? A palavra iniquidade sempre diz respeito a você se opor à lei de Deus. Então, o que aconteceu com Satanás foi que ele começou a espalhar no céu que a lei de Deus era injusta, que Deus era injusto, e que a lei de Deus não poderia ser guardada. É por isso que ele continua atacando a lei de Deus até hoje. Eu vou já mostrar para vocês. Mas vamos lá. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência. A palavra comércio aqui, ela tem um sentido de espalhar uma notícia, ou de vender uma notícia. É a ideia de que Satanás, ele começou a espalhar essa rivalidade contra Deus, essa rivalidade contra Jesus Cristo. Então, na multiplicação do teu comércio, se encheu o interior de violência. E pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Então aqui tem um outro elemento que se une ao egoísmo. O outro elemento é a vaidade. Amigos, eu vou dizer para vocês, se tem duas coisas que derrubam qualquer ser humano, é egoísmo e vaidade. O egoísmo é quando você quer que o centro seja você. E a vaidade é quando você acha que você é melhor que os outros. Ou você quer que as pessoas te valorizem pelo que você tem, pelo que você é. E aí você pode aplicar isso em qualquer contexto. Coloque no casamento egoísmo e vaidade, o que vai acontecer? Vai acabar esse casamento. Coloque nas suas relações de trabalho egoísmo e vaidade, o que vai acontecer? Vai virar um inferno aquele local de trabalho. Né? Coloque entre dois sócios egoísmo e vaidade e vai acabar com a relação de trabalho ali. Egoísmo e vaidade foram os dois sentimentos. Eu poderia dizer que a fábrica dos pecados chama-se egoísmo e vaidade. E se você parar para pensar,
os pecados que nós cometemos, todos eles estão de alguma forma relacionados com egoísmo e vaidade. Por exemplo, alguém que rouba dinheiro da empresa que trabalha, é egoísmo. A pessoa quer para si. A pessoa que se acha melhor que o outro, é vaidade, é egoísmo. Tudo nasce de alguma forma do egoísmo e da vaidade, porque esses foram os pecados originais lá no céu. Então veja, nós aqui deciframos, lógico, não tudo, mas deciframos o que aconteceu no início do grande conflito. Existia um anjo, um querubim da guarda. O que é um querubim da guarda? É alguém que trabalhava no trono de Deus. E amigos, aqui tem uma informação que eu quero dar para vocês que eu acho que vale a pena você guardar. O pecado começou no santuário celestial. Por quê? Porque Satanás trabalhava como querubim da guarda, ele trabalhava do lado do trono de Deus. E onde é que o problema do pecado está sendo resolvido? No santuário celestial. Porque segundo as profecias bíblicas, hoje, Jesus está intercedendo por nós no santuário celestial, como nosso sumo sacerdote. Vejam como a coisa se fecha assim, ó. O pecado começou no santuário, e o pecado vai ser resolvido no santuário. Lá no santuário de Deus, nasceu o pecado no coração de Satanás. Pois hoje, lá no santuário de Deus, no lugar santíssimo, segundo Hebreus capítulo 7, Jesus está resolvendo o problema do pecado. Tudo começou lá e será resolvido lá. Muito bem, então nós vimos o começo do grande conflito, não é? Agora, quando a gente voltar no próximo bloco, nós vamos ver como esse conflito foi transferido para a terra. Porque, por enquanto, tudo está acontecendo lá no céu, né? Ele está lá, o pecado aconteceu, ele quis ser igual a Deus, houve uma guerra no céu, e o que foi que aconteceu depois dessa guerra? Você vai ver assim que a gente voltar do nosso intervalo. Então não sai daí, se sair, volta rápido, porque o Bíblia Fácil volta já já. Esse tema, eu acho que é bem desafiador, porque embora nós como cristãos, a gente tenha essa consciência dessa batalha cósmica, espiritual, é uma reflexão que a gente tem que fazer no dia a dia, né? Hoje as igrejas, elas têm cada vez mais trabalhado essa área do bem-estar para esse mundo e tem se esquecido que a gente, na realidade, está aqui de passagem e é muito rápido. E o que está em jogo é muito importante, né? Que é uma questão muito maior do que aquilo que tu consegue nesse mundo aqui, né? Eu já me colocava dentro dessa briga aí e que com certeza eu quero estar no final do lado correto, do lado mais forte. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil, estudando aqui sobre o grande conflito, mas eu quero te oferecer este material que vai te ajudar a entender melhor essa questão do grande conflito e também as consequências dele para esse planeta. É o guia de estudos Eu Creio, é a revista oficial da Novo Tempo de estudo da Bíblia, a revista Esperança, e nessa edição o título é Eu Creio. E aqui você vai encontrar um material muito bem diagramado, colorido, com espaço para você anotar, para você ler os textos bíblicos. E esse material pode ir para a sua casa de graça. Sabe por quê? Porque os Anjos da Esperança já pagaram a produção, já pagaram o envio para a sua casa, você só precisa pedir. Você pode ligar agora, a gente tem uma equipe de atendimento nesse momento, esperando a sua ligação. O número é 0 Operadora 12 21 27 31 21. É a primeira vez que você assiste a Novo Tempo e você não está acreditando que existe uma rede de televisão, de rádio, de internet, que envia coisa para a sua casa de graça. É difícil de acreditar, né? Então seja bem-vindo a Novo Tempo e pode fazer o teste. Liga para a gente agora, 0 Operadora 12 21 27 31 21, e nós vamos enviar para a sua casa sem custo algum. Ou você pode entrar no site novotempo.com/escola bíblica, e lá você vai encontrar a imagem desse guia de estudos, clica nela, vai abrir um formulário, coloca seus dados com tranquilidade, aqui a gente cuida bem dos seus dados, não compartilha com ninguém, e a gente vai mandar para a sua casa, sem custo, esse guia de estudos. Quem paga isso? Está me perguntando, né? Quem é que paga isso? Porque tem um custo, né? Quem paga são os Anjos da Esperança. E, aliás, nesse mês de agosto, nós estamos com uma campanha muito especial, que é Convide um Amigo. E a gente está pedindo a você que é Anjo da Esperança, para convidar um amigo para se unir a esse exército que financia a Novo Tempo, para que a gente possa chegar mais longe.
E se por acaso você não é anjo da esperança, você pode também se tornar um anjo da esperança. Você liga para o mesmo número, né? 0 operadora 12 21 27 31 21 ou 30 30 e você pode se tornar um anjo da esperança também. Muito bem, vamos continuar aqui. Nós já vimos como surgiu o mal lá no céu. Agora nós vamos ver como esse mal atingiu a terra. Apocalipse capítulo 12. Eu falei para vocês que tem 3 passagens que são importantes para a gente entender esse processo do início do grande conflito. A gente já viu Isaías 14, Ezequiel 28, agora Apocalipse capítulo 12. Diz assim: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Aqui, Miguel é a figura de Jesus, quando ele está liderando os anjos numa batalha. Miguel. Você vai encontrar esse nome também lá em Daniel. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. O dragão é o símbolo de Satanás, né? Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o dragão, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, Satanás, ele conseguiu, lembra que a gente falou lá na multiplicação do seu comércio, né? Na sua propaganda a respeito da sua rebelião contra Deus, ele conseguiu arrastar consigo 1/3 dos anjos. Então, teve uma guerra entre Deus, entre Jesus e os anjos. O que a gente entende é que houve uma guerra literal lá no céu e eles foram expulsos do céu. A Bíblia diz que eles foram expulsos e vieram para a terra. E aí começa um negócio aqui na terra, né? Porque o grande conflito que estava no céu chega até a terra. E aqui a gente já estudou em outros episódios, mas eu quero passar de novo por esse texto, porque esse texto é importante para a gente entender como o conflito que começou lá no trono de Deus, foi entre Satanás e Jesus, chegou até o nosso planeta. Gênesis 3, 1 a 5, vamos ler. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no meio do jardim, na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, como é que o grande conflito chegou à terra? Pelo jardim do Éden. E aí a gente já viu aqui alguns detalhes no começo do programa de hoje, que Satanás tentou Eva com a mesma tentação que ele teve, de ser igual a Deus. Então, assim, os nossos primeiros pais foram seduzidos pelo pecado e Satanás engenhosamente lhes roubou o domínio que possuíam sobre a terra. E o mundo se transformou num campo de batalha. Um campo de batalha entre Deus e Satanás. Aqui em Gênesis 3, 3 a 6, a gente viu já esse texto, ok? Então eu vou passar mais rápido. Mas a primeira grande amostra do grande conflito na terra aconteceu logo no capítulo seguinte. Eu li capítulo 3 com vocês de Gênesis. O que acontece no capítulo 4 de Gênesis? Abre aí sua Bíblia. Gênesis capítulo 4. Em Gênesis capítulo 4, Caim mata seu irmão Abel. E veja o grande conflito retratado no conflito de Caim e Abel. Deixa eu ver se eu coloquei o texto aqui. Não coloquei o texto. Então vamos ficar aqui, eu vou ler com vocês. Capítulo 4 diz assim: vamos começar do capítulo 4, versículo 8. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: não sei, por acaso sou guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que você fez? O que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim.
Se você olhar toda a história de Caim e Abel, você vai perceber que Caim era um ímpio e Abel era um justo. Deus pediu um sacrifício. Abel trouxe um cordeiro e Caim trouxe frutos da terra. E aí tem um detalhe na conversa de Deus com eles, que nos ajuda a entender por que Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a de Abel. Está aberto ainda em Gênesis capítulo 4. Diz assim, versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Você percebe que o problema não era primariamente a oferta? Porque diz assim, Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. Porque primeiro Deus olhou para o coração deles e viu que o coração de Abel era um coração que obedecia a Deus, e o coração de Caim era um coração que queria fazer sua própria vontade. Por que eu estou dizendo isso? Porque o sacrifício, o que Jesus pediu, o que Deus pediu, foi um sacrifício pelo pecado. E como é que se fazia sacrifício pelo pecado? Matando um cordeiro. O sacrifício, ou a oferta de frutas, como Caim trouxe, era uma oferta de gratidão. Você vê isso lá em Levítico. Então, na hora de reconhecer o pecado, é como se Abel dissesse assim, Senhor, eu trouxe aqui um cordeiro, eu reconheço que eu sou pecador. E Caim disse assim, não, Senhor, eu estou trazendo aqui frutas e verduras, porque eu vim só te agradecer pela pessoa que eu sou. De novo a gente vê no grande conflito, um que se submete a Deus e o outro que acha que não precisa de Deus. E por isso, Caim matou Abel. A gente vê o grande conflito retratado ali. Mas tem mais um local que eu gostaria de que vocês vissem o grande conflito, que é no livro de Jó. O livro de Jó é um livro que retrata o grande conflito. Vá abrir aí em Jó capítulo 1. Eu não sei se você sabia, você de casa também, mas o livro de Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Ele foi escrito por Moisés antes de escrever Gênesis. Moisés escreve Jó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e o Salmo 90. Só que Moisés tem 3 fases na sua vida, né? Ele tem aqueles 40 anos que ele passa no Egito, 40 anos que ele passa no deserto e mais 40 anos conduzindo o povo pelo deserto. Nessa segunda fase da vida de Moisés, ele escreve o livro de Jó. E quando ele vai para a terceira fase da vida, quando ele está conduzindo o povo, ele escreve Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então, o primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi o livro de Jó. E o primeiro capítulo da Bíblia a ser escrito retrata o grande conflito. Você quer ler comigo? Jó capítulo 1, de 6 a 12, diz assim. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó, debalde teme a Deus? Essa palavra debalde é a tradução da palavra hebraica hinam, que é sem interesse. A pergunta é, Jó, ele te obedece sem interesse? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa, a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo o que tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Aqui nós temos o grande conflito retratado na vida de Jó. Satanás está acusando a Deus de ser um mentiroso, porque ele está dizendo que Jó é íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Deus disse, né? Aí Satanás vem e diz assim, mas também o Senhor dá tudo para ele. Se o Senhor tirar as bênçãos que ele tem, ele vai te amaldiçoar. Naquele momento ficou a palavra de Deus contra a palavra de Satanás. E qual era a única coisa que resolveria esse impasse? A vida de Jó. Por isso que Deus disse, pode ir, Satanás, pode tocar lá na vida dele. Mas aqui novamente a gente tem Satanás
contra Deus, o grande conflito. E qual é a questão-chave nessa luta que acontece no universo? A questão-chave é a lei e o governo de Deus. Quem vai dominar a nossa vida? Essa é a questão-chave do grande conflito. Quem vai dominar a sua vida? É Deus com a sua lei ou é Satanás com as suas leis? Essa é a questão-chave no grande conflito. Eu gosto de comparar como a lei de trânsito, né? Tu sabe que as placas estão ali, mas você vai testando, quando você vai passando do limite, achando que aquilo se torna normal, até que lá adiante alguém te pega. Só que na vida espiritual, quando chegar a hora desse pega, né, para valer, já foi, né? A lei de Deus, ela é um ponto de separação. E a gente vê isso, por exemplo, na tentação de Jesus no deserto, né? A gente não vai ler agora o texto de Mateus capítulo 4, mas foram 3 tentações, vocês lembram? A primeira, transformar pedras em pães. A segunda, de pular do pináculo do templo. E a terceira, de adorar a Satanás. 3 tentações. Vejam como as tentações englobavam tudo. Na primeira era a tentação da independência de Deus. Transformar pedras em pães. A segunda era a tentação da superdependência de Deus. Ele ia pular para tentar a Deus. E a terceira era a tentação de trocar o lugar de Deus. Tudo relaciona-se com a autoridade de Deus sobre nós. E esse é o grande conflito. Mas quando ocorreu a vitória no grande conflito? Eu já quero dizer para você de casa, vocês aqui, o grande conflito já foi vencido. E quando foi que aconteceu essa vitória? João 19:30. O que está escrito em João 19:30? João 19 retrata os momentos finais da vida de Jesus aqui na terra. E aqui no capítulo 19, versículo 30, diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. A palavra, essa frase, está consumado, é a tradução da palavra grega tetelestai, que seria melhor traduzida como está pago. Pago o quê? Será que Jesus estava pagando a Satanás um preço do resgate da gente? Não, gente. Vamos voltar lá para Gênesis. Tudo começa em Gênesis, né? Lá Deus disse: se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Quando o homem e a mulher comeram do fruto, eles adquiriram uma dívida com Deus. Qual foi a dívida? A dívida da sua vida, eles deveriam morrer. Aí Jesus vem aqui e paga a dívida para o Pai, dizendo assim: Pai, eles deveriam morrer, mas eu vim aqui morrer no lugar deles. Nessa hora, Satanás é completamente derrotado. Lembra de Gênesis 3,15? Quando é que o descendente pisa na cabeça da serpente? Na cruz. Aqui acabou, ou aqui foi decretada a vitória do grande conflito, a vitória de Jesus. Aí você está me perguntando, mas como assim Jesus venceu? E o que está acontecendo com a gente? É que o grande conflito foi vencido na cruz. E agora a questão não é mais quem vai vencer a guerra. A questão do grande conflito agora é de que lado nós ficaremos. A guerra não é mais para Satanás vencer Jesus, porque Satanás já foi derrotado na cruz do Calvário, completamente derrotado. Então, por que está um grande conflito? O que está acontecendo agora no grande conflito? Ele quer saber de que lado a Luana vai ficar. Hoje a guerra não é para Satanás vencer Jesus. Hoje a guerra é para Satanás conquistar o coração da Luana para o lado dele. Conquistar o seu e o meu coração. Por isso que a guerra já foi vencida, mas as batalhas continuam. Né? A vitória está decretada, mas as batalhas continuam. Não mais no âmbito cósmico agora, mas no coração do ser humano. Bem, e como é que a gente faz para se posicionar do lado certo, do lado da verdade? Jesus, na sua oração sacerdotal, em João 17:17, disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amigos, qual é a nossa única salvaguarda no grande conflito?
é abrir este livro sagrado, estudar esse livro sagrado e viver esse livro sagrado. Porque se a gente não vive o que a Bíblia diz para a gente está nas mãos do diabo. Porque, amigos, não tem neutralidade. Você lembra o que Jesus falou? Aquele que não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não existe neutralidade. Não existe, não, eu não sou nem de Deus nem de Satanás. Quem não é de Deus já é de Satanás. Tem uma historinha que eu ouvi uma vez de uma pessoa em cima do muro, né? E Jesus e Satanás de um lado e do outro assim, e Jesus chamando a pessoa e Satanás nem aí. E alguém pergunta, mas por que Satanás não chama? É porque o muro já é dele. Quem está em cima do muro, quem não se decide por Jesus, já está do lado do inimigo de Deus. Então a gente precisa se colocar, se santificar na verdade. E como é que a gente se santifica? Na palavra. Gente, não tem outro jeito. Não é o que eu sinto, não é o que eu acho, não são as sensações que eu tenho no culto, não é me arrepiar enquanto eu canto uma música, não é chorar, não é cair no chão, não é nada disso. Como é que eu estou seguro no grande conflito? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Porque se a gente depender do que a gente sente, a gente vai ficar do lado do inimigo. Muito bem. E quando é que tudo isso acaba? Eu quero ir para cá, ó. Quando é que esse conflito acaba? Quando terminará o grande conflito? Aí Apocalipse 21, 1-4 diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aí acabou o grande conflito. O grande conflito acaba quando a cidade santa vier e Deus destruir o mal, já depois do milênio. Nós ainda estamos vivendo o grande conflito. Eu falei para você que o grande conflito já foi vencido do ponto de vista cósmico. Satanás já está derrotado. Ele sabe, diz Apocalipse, que pouco tempo lhe resta. E sabe o que Satanás está tentando fazer nesse pouco tempo que lhe resta? Levar o máximo de filhos de Deus para o lado dele. Esse é o grande ponto do grande conflito hoje. Não é mais saber se Deus vai perder, não. Deus nunca perderia para Satanás. Jesus venceu, amém? Jesus venceu. Mas a pergunta é, e no seu coração, quem venceu? Vou repetir isso. No conflito cósmico, Jesus venceu. Mas a grande pergunta hoje é, no seu coração, quem vai vencer? E essa resposta nem Deus, nem Satanás podem dar. Só você pode responder quem vai vencer no seu coração. Eu quero que você decida isso, decida por Deus e fale isso para Ele enquanto você ouve esse hino. Esse é o seu momento de escolha. A quem você vai seguir. Que você possa escolher o lado de Jesus e nunca mais voltar atrás. Contando
sentido está somente em ti. E o que me fará feliz e me trará paz. Estou retornando e não vou mais voltar atrás. O sentido da nossa vida, o sentido da nossa existência está em Cristo. Sem Ele, nada do que vivemos tem um sentido próprio. Por isso, preste atenção nessa letra. O tudo que eu já conquistei só me cegou, me entorpeceu. Cheio de incertezas me perdi, perdido em mim. Vai em frente, me diga o caminho que eu irei voltar a ti. Em ti eu repousarei, em teus braços eu me encontrarei, pois o sentido está somente em ti. E o que me fará feliz, Senhor, e me trará paz. Estou retornando e não vou mais voltar atrás. Em teus braços eu me encontrarei, pois o sentido está somente em ti. E o que me fará feliz e me trará paz. Em ti eu repousarei, em teus braços eu me encontrarei, pois o sentido está somente em ti. E o que me fará feliz e me trará paz. Estou retornando, estou retornando, pra não quero mais voltar atrás. Voltar atrás. Eu quero ler para você Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. Esse texto de Moisés retrata muito bem o grande conflito, porque o grande conflito é exatamente isso, é a escolha entre a vida e a morte, a bênção e a maldição, que a gente tem que escolher. É uma escolha racional, que a gente escolhe e demonstra essa nossa escolha através das coisas que a gente faz no nosso dia a dia. E
E você de casa também precisa escolher de que lado você vai ficar, da vida ou da morte, da bênção ou da maldição. Jesus diz, escolha a vida. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui em oração, declarando, Senhor Deus, que nós queremos ficar do teu lado no grande conflito. Nós queremos que a tua vitória seja nossa. Nós queremos, como diz o apóstolo Paulo, que sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus. E por isso nós escolhemos a vida, para que possamos viver. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém.